Ave Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico em defesa da fé católica. Simples. Pedro não é a pedra. Aqui deu. João Oliveira está refutando o Bernardo, né? É simples, pô. A Bíblia, a Escritura, já deixou bem claro. É um só fundamento sobre um pastoreio, que é a Quefas, que é Pedro. Tanto Mateus 16, 18 e João 21, do 15, 17. Certo? Quem são as pedras que vão edificar a igreja? São os apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. E quem são essas pedras? Simples, meu irmão. Foi confiado à igreja. Quem são os ministros que foi confiado aos apóstolos? Dois ministros. Cristo, ele nos fez apto ministro para a nova aliança. Tanto que Cristo capacitou os apóstolos. E o Espírito Santo desce, Atos dos Apóstolos 2, inspira João 16, 13. Estão cheios do Espírito Santo. É simples entender isso. Mas os caras querem, mas essa briga já é velha, essa rincha. Um sebreano fala uma coisa, um adventista fala outra coisa, um luterano fala outra coisa, um calvinista fala outra coisa. É simples, pô. Entender isso. Simples. Saiu o vídeo aqui. Vamos tentar voltar de novo aqui. Divisão. Não foi confiado à divisão, a verdade. Foi confiado ao magistério. Dá um pause aqui, o meu neném tá aqui. Não, ele tá. A minha carta. Voltando o vídeo aqui. Então, foi confiado uma só verdade, pô. É simples entender. Ao magistério. Não foi confiado à divisão, Mateus 12, 25. Divisão é fundamento, invenções de homens. Certo? Que vão pregar o contrário. Vamos aqui, vamos ver a reflexão do doutor, né? Que se auto-intitula doutor, né? Kister. Bom, ele disse que Jesus não é a pedra lá do texto lá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quem é a pedra é o próprio Pedro. Será mesmo? Não, se ele falou que Jesus não é a pedra, é Pedro, são. Jesus ele é a pedra de ângulo, Efésios 2:20, deixa bem claro isso. Só um jumento que não entende isso. Olha só, é simples. Como vamos entender a profecia de Mateus 16? Olha só. 18. Certo? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ó. Sobre a pedra, Quefas, será edificada a igreja. Então, a pedra é Cristo. É óbvio que Cristo ele é a pedra de ângulo. Efésio deixa bem claro. A escritura não dá brecha nenhuma. É as interpretações que são diversas das divisões. Mateus 12, 25 e 6. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Simples entender isso. Certo? É simples. Vamos tentar aqui ver a mensagem, né? Quem é a pedra é o próprio Pedro. Será mesmo? Então, para nós começarmos, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, né? Deixa o seu like, comenta o que você quiser aqui. E também me siga no Instagram e também no TikTok. O link vai estar aqui na legenda. É muito importante você estar me... Você tá vendo? Falar mal da igreja virou modinha? É simples, pô. O verdadeiro evangelho não está sendo pregado. O verdadeiro fundamento a quem foi confiado não está sendo pregado. Por quê? Falar de Deus virou uma modinha hoje em dia. Principalmente falar mal da igreja. Certo?
Simples. A minha missão não é ser famoso em TikTok, no Instagram, no Face, não. A minha missão é pregar a verdade. Se quiser me seguir, amém. Se não quiser também, amém também. Porque meu foco não é o like. Não. Meu foco é pregar a palavra para você ter conteúdo, para você não acreditar nessas divisões. Certo? E dar a vida por essa igreja. Ter amor por essa igreja. Principalmente pela escritura também que vem do magistério. Certo? Seguindo lá no Instagram. Bom, dito isso, vamos analisar o vídeo que ele postou aqui no Instagram dele aqui. A verdadeira igreja não está fundamentada em Pedro, mas em Jesus. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Você, católico, precisa aprender a dar respostas bíblicas aos nossos amigos protestantes. Começando pela realidade. Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, do tipo a pedra angular do teto e também o fundamento. De fato, Jesus é a pedra angular, isso está explícito no Novo Testamento. Mas no texto de Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser o próprio Cristo, porque ele está falando com Pedro. E depois ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Por que ele entregaria as chaves, que é um símbolo de poder e autoridade, para Pedro, se ele não é o fundamento? Bom, o Bernardo, ao afirmar isso, ele vai encontrar problemas até mesmo na teologia católica, né? Porque quando Cristo fala... Problema aonde, meu querido? Problema aonde? Mas vamos lá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava se referindo à confissão de Pedro, de que Cristo era... A confissão de Pedro é a fé de Pedro. Sobre essa confissão, sobre essa fé que Pedro exprimiu, que foi a revelação do Pai, Mateus 16, que edificou a minha igreja. Sem essa confissão de Pedro, vai acontecer o quê? As divisões que não acreditam na confissão de Pedro. Sem a confissão de Pedro, não tem um ministério apostolado. Não tem uma igreja que Cristo uma igreja que vai ser edificada. Não vai ter um fundamento, só tem o fundador, mas tem que ter o fundamento para edificar esse fundamento. Quem capacitou essas pessoas, essas pedras? Cristo. E o Paráclito, o Espírito Santo. Então, quando você fala mal da igreja, você está falando mal do Paráclito, Mateus 28, 20, porque o Espírito Santo assiste a igreja, porque o Espírito Santo está usando São Pedro, porque o Espírito Santo está usando Cristo. Você não entende isso? Um problema com nós católicos, pô. Nós estamos na unidade, pô. O que eu prego aqui é a mesma coisa lá, outro crê também, mesma coisa. Pedro, ele é o pastor. O Filho do Deus vivo. Nisso concluímos que Jesus é a pedra. Por exemplo, aqui Paulo em Efésios 2:20 ele vai falar edificado sobre o fundamento dos apóstolos, no plural, ou seja, todos, e dos profetas, ele inclui todos os profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra desse alicerce. Isso sem contar que nos livros do próprio Pedro ele chama Cristo de pedra, né? Mas para dar o checkmate aqui, a gente vai para 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 11, onde Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ou qual é? Agora tem um problema para vocês, ô protestante. Simples. Divisões é outro fundamento. Que não aceita a revelação de Mateus 16, 18, de João 21, 15 ao 17. E ali Pedro colocando a casa de olhados após 15. Por que vocês colocaram outro fundamento, então? Qual já foi posto? Qual o fundamento que já... Encerra esse vídeo aqui para nós entender um pouco. Já tem 9 minutos. Olha só. Ele pegou aqui o texto. 1 Coríntios. Olha só que interessante, pô. 3, 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Diverso. Aqueles que já foi posto, Jesus Cristo. Ó, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. O que é? Outro fundamento diverso. Gálatas 1:7. Apenas pessoas que semeiam confusão. Não há dois evangelhos, é um só evangelho. Então, porque é um fundamento. Olha só que interessante. Efésios. Olha como vai seguindo. 2:20, ó. Edificado sobre fundamento
fundamento dos apóstolos, não fundamentos dos apóstolos. Porque os 12 apóstolos, porque são 12. Depois 72, depois 500. Atos Apóstolos, 1 Coríntios 15, certo? Tendo por pedra angular o próprio Cristo. Simples entender isso. Sem essa fé, sem esse pastoreio, é divisões. Por isso que é um único só Deus, única só fé, Efésios 4:5, um só batismo, um único só Deus, não pode ter duas doutrinas distintas, é um único Deus, é uma só doutrina, Atos Apóstolos 2:42, porque já não pode colocar outro fundamento, o qual já foi posto. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Os apóstolos estão edificando a minha igreja, os apóstolos, tendo por líder, pastor que irá apacentar essa igreja, João 21, do 15 a 17, certo? É Pedro. E quais outras pedras também vos tornares? Quem são essas pedras? Os 500 irmãos ali. Os 72 apóstolos. Então, Pedro, ele é o pastor universal que vai apacentar as ovelhas. E a profecia está sobre Pedro. Mateus 16, 18, Atos Apóstolos 2:14. Quem está pregando primeiro? Atos Apóstolos 2:41. Quem está fazendo milagre prodígio? Quem está ressuscitando? Quem está curando? A suma de Pedro curar? Como? Se explica isso, doutor. Por quê? Foi confiado a Pedro. Sem essa profissão de fé, Mateus 16, já fiz um vídeo, mas tem que fazer o vídeo porque vai vindo coisas novas, o Espírito Santo vai inspirando coisas novas, vídeos novos, através disso aqui. Desse conteúdo fraudulento, que vem dessas divisões, que é outro fundamento qual já foram posto. Lutero, Calvino, essas divisões, universal, assembleia, triangular, etc, etc, etc. Certo? Ó. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Se você não respeitar essa profecia, se você rejeitar essa profecia, não tem o cristianismo, acabou, não tem fundamento dos apóstolos. Não tem igreja sendo edificada. Certo? Por quê? Vão ser divisões. Porque não vai ter um pastor. Porque não vai ter um líder. O Universal vai pregar o que quer. Porque não tem um pastoreio. A Assembleia vai pregar o que quer. Porque não tem um pastoreio. Porque não tem um fundamento. Tem fundadores, não fundamento. A igrejinha do doutor aí, João Oliveira, é um fundamento. Um fundador. Que não vem do fundamento dos apóstolos. Fundamento de homens. Que não tem o Pedro por pastoreio. Que não acredita na fé que Pedro exprimiu. Sem a fé de Pedro, não tem igreja. Só tem Cristo por cabeça. E as colunas que vão edificar a igreja? Não tem. Certo, meu querido? Por quê? Ó? Volta um pouquinho para lá, você vai entender. Ó, Mateus 12. Ou Marcos 13 ou Lucas 11. 25. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Se Satanás espera Satanás, etc, etc. Olha só. Não tem um pastoreio. São divisões. Não tem fundamento, tem fundadores. Que não é o fundamento dos apóstolos. Que não tem Pedro por pastoreio. Que vai edificar. E Cristo fala bem claro: sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aonde Pedro está martirizado. Se você pegar João 21, do 15, 17, 18, 19, você vê ali. Cristo mostra pra gente como Pedro vai glorificar a Deus. Aí, papai, pregado na cruz de ponta cabeça. Paulo, decapitado. Olha só. Tem fé maior que essa? Ou fundamento de homens? Martinho Lutero morreu, não ressuscitou. João Calvino morreu, não ressuscitou. Wesley morreu, não ressuscitou. O Ellen White morreu, cadê? Ela ressuscitou? Então, meu irmão, é simples entender isso. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre isso. Sem a fé de Pedro não tem igreja, pô. Não tem fundamento. Só tem o fundador. Só tem o fundador. E o fundamento que vai edificar a igreja? Que subiu na nuvem. Deixou quem? Seus apóstolos. Confiou seus apóstolos. Os apóstolos 2. Que são os ministros da nova aliança. Segundo Pedro. 2 Coríntios 3, 6.
1 Coríntios 2:28, constituiu primeiramente os apóstolos. E eles é o quê? Ó? Agora você entende a profecia de Efésios, ó. Se você meditar isso aqui, ó. Visão desses caras não, pelo amor de Deus, ó. Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores. Ó, a autoridade máxima são os apóstolos. Quem tem um pastoreio? Quem tem a chave? Deve ser esses doutores aí, né? Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, o que tem? Os dons dos milagres. Dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos são os profetas. Apostólico. Que foi constituído primeiramente os apóstolos. Os profetas anunciaram até Cristo. O último profeta, João Batista. Certo, meu querido? Tem todas as graças de cura, fala todas e diversas línguas, interpreta todas. Simples entender isso. Autoridade máxima quem é? Os apóstolos. Autoridade máxima que tem a chave de ligar e desligar? Oh, pelo amor de Deus, doutor. Pelo amor de Deus. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. É um vídeo curto para a gente entender. Simples. Não tem o fundamento dos apóstolos? Não tem Pedro para o pastoreio? Cada um faz o que quer. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.